Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Sempre um privilégio e também uma responsabilidade estar aqui junto dos irmãos para compartilhar a palavra. E a pastora Eulália, ela não perdoa a gente, né? Ela não nos pediu para estar aqui e é sempre um privilégio poder estar junto com a igreja do Senhor, o povo do Senhor, amém? E eu quero convidar você, meu irmão, a abrir sua Bíblia comigo no livro de João capítulo 6, João capítulo 6, e eu quero ler com você alguns versículos, e quero pensar com você nesses textos, nessa passagem, e creio que Deus, o Espírito Santo de Deus, tem algo a nos ensinar, tem algo a revelar ao nosso coração, através desta palavra, amém? Deus está nos dando uma oportunidade nesta noite, oportunidade de podermos adorá-lo, de podermos servi-lo, e também de podermos ouvi-lo, e sermos ministrados pelo seu Espírito, pela sua palavra, amém? João capítulo 6, diz assim, a partir do versículo 1, eu vou ler aqui na minha versão, e os irmãos me acompanham, tá bom? Diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Versículo 8, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim, pois, fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Queria convidar você a orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te adoramos nesta noite, celebramos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome, e agora, Senhor, estamos diante do Senhor, da tua palavra, e suplicamos e clamamos pelo Espírito Santo do Senhor, que continue a revelar a tua vontade, o teu querer, Senhor, para as nossas vidas. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Eu quero pensar com você nessa noite sobre reconhecendo as oportunidades de participar de um milagre do Senhor nas nossas vidas. Porque quando esse texto aqui nos traz o relato de Jesus, e quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, para a vida de Jesus, nós vamos encontrar Jesus durante os 3 anos que ele viveu aqui, realizando grandes milagres.
E durante essa realização desses milagres, daquilo que Jesus fez, demonstrando o seu poder, Jesus ele trouxe os seus discípulos, os 12 que ele escolheu, e junto dessa manifestação, Jesus estava com os discípulos. E aqui nesse momento aqui, é um momento muito interessante que o Senhor ele proporciona aos discípulos, aqueles discípulos que estavam com ele ali, em especial Filipe e André, uma oportunidade de participar com ele de um milagre, de participar, de viver através daquele momento que eles estavam vivendo, deles terem a participação em um grande milagre que Jesus operou. Mas o que é, eu quero falar com você para que oportunidade, o que é oportunidade, pastor? Oportunidade no dicionário, das significados dessa palavra, o que ela significa, bem simples, significa isso: ocasião favorável para realizar algo. Ocasião favorável para realizar algo. Então, quando esse texto aqui, quando nós falamos em oportunidades, nós falamos em um momento que o Senhor, um tempo favorável de Deus nas nossas vidas, que nós podemos realizar algo com Deus e para Deus. Quando nós falamos em milagre, quando nós pensamos em milagres, o que nós pensamos? Nós pensamos em milagre, automaticamente, quem aqui gostaria de receber o milagre do Senhor? Todos nós, mas nem sempre nós pensamos assim, e nós oramos pedindo ao Senhor que nos use, para que através da nossa vida, o milagre aconteça na vida de outras pessoas. E pensando nisso, essa palavra, nesses últimos dias, essa palavra oportunidade, Deus tem ministrado no meu coração, Deus tem me feito pensar nesta palavra. Por quê? Porque nos momentos que nós estamos vivendo, no tempo que nós estamos vivendo num tempo de crise, num tempo de pandemia, num tempo de restrições. E a oportunidade, meus irmãos, quando nós pensamos em oportunidade, a oportunidade ela surge, você não vai ver ninguém diante de uma oportunidade. Se você parar e pensar, as oportunidades, o tempo favorável nas nossas vidas, na sua vida e na maioria da vida de muitas pessoas de sucesso, as oportunidades surgiram no tempo de crise, num tempo de impossibilidades, é que as oportunidades apareceram, é que as oportunidades surgiram na vida das pessoas. Se você parar para estudar os grandes personagens que nós temos hoje na atualidade e na história, os grandes homens de sucesso que nós temos hoje como referência, você vai ver que as oportunidades que eles tiveram, foram oportunidades que eles tiveram no início da sua vida, no momento da sua vida, num tempo de crise, num tempo onde as coisas estavam difíceis, mas eles conseguiram ver um momento favorável para eles realizarem algo e fizeram. E você consegue então ler a história de grandes homens, que construíram grandes patrimônios. Mas nesta noite eu não quero falar com você sobre isso, eu quero falar com você sobre participar de um milagre de Deus, você ter a oportunidade de participar com o Senhor do milagre. E para que nós possamos entender o que Deus quer ministrar no nosso coração, nós precisamos entender também o que é um milagre. O que é um milagre? O que define um milagre? Milagre é aquilo que é impossível ao homem. Milagre é aquilo que o homem não pode fazer. Milagre é aquilo que só Deus pode fazer. Deus é a ação de Deus, é o mover de Deus. Então nessa noite eu quero levar você a entender o que Deus, as oportunidades que Deus te dá, de você participar de um milagre de Deus, de algo que só Deus pode fazer, que só o Senhor pode operar. Esses discípulos, eles estão aqui, e o texto diz que Jesus, aquele momento é um momento de crise, é um momento de dificuldade, porque Jesus ele está pregando às multidões. O texto diz que uma multidão, Jesus está na beira do mar da Galileia, e uma multidão vem até ele, mas o texto revela que a multidão seguia Jesus, porque pelos sinais que ele fazia, a multidão seguia Jesus por aquilo que eles estavam vendo, pelos milagres que Jesus operava, que Jesus estava operando.
E então Jesus ensina aquelas pessoas, e o texto diz que Jesus ele sobe ao monte, senta ali com seus discípulos, e Jesus ele começa a ensinar os discípulos. Mas Jesus ergue os olhos e Jesus vê aquela multidão. Jesus vê a realidade daquelas pessoas. Jesus ele olha e vê aquelas pessoas, e Jesus então decide fazer algo. Jesus decide não só curar aquelas pessoas, Jesus decide não só libertar aquelas pessoas, mas Jesus decide dar pão para aquelas pessoas. Jesus decide fazer algo por aquelas pessoas que era impossível de fazer naquele momento, que era impossível de ser realizado por aquelas pessoas naquele momento, naquele lugar. Mas o texto diz que Jesus Jesus vê a multidão, Jesus ele olha para aquelas pessoas, e Jesus então se dirige a um dos seus discípulos e faz uma pergunta para ele: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Que pergunta é essa de Jesus, né, meus irmãos? Que pergunta é essa? Quando nós estamos vivendo num tempo de crise, num tempo de dificuldade, num tempo de limitação, às vezes nós nos perguntamos, né, por quê? Por que Deus está me deixando eu fazer isso? Por que eu estou passando por isso? E às vezes o nosso grande questionamento como seres humanos, como homens e mulheres criados por Deus, que caímos, que recebemos a herança de Adão e Eva, que caímos, nós estamos sempre dispostos a questionar ao Senhor por que as coisas estão acontecendo. E nós queremos a justificativa, e nós ficamos pensando, caçando a justificativa por que nós estamos vivendo isso. Mas nessa noite eu quero levar você a entender que Jesus ele já havia determinado no coração dele. Jesus já sabia o que ele ia fazer, Jesus já sabia o que ele ia realizar naquele momento. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: olha, com toda a convicção, o Senhor já sabe o que ele vai fazer na sua vida. Fala: o Senhor já sabe o milagre que ele tem para a sua família, para a sua casa, para a sua igreja, mas ele quer que você participe com ele. Aquela pergunta de Jesus para Filipe não foi para desafiar ele, não foi para desmoralizar ele, não foi para humilhar ele, mas foi para dar a ele a oportunidade de participar com ele do que ele já havia decidido fazer. Eu não sei como está a sua vida nessa noite, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está a sua fé, como está a sua família, como está a sua vida financeira, como está a sua saúde, mas eu quero dizer para você que isso é uma oportunidade de Deus, é uma oportunidade de você viver um milagre, de você participar de um milagre com o Senhor, porque o Deus que você serve é o Deus Criador, o Deus que te chamou, é o Deus que conhece todas as coisas. Assim como aqueles discípulos, eles estão seguindo Jesus, eles estão andando com Jesus, nós também estamos aqui como igreja, andando com Jesus, caminhando com Jesus. Então nessa noite, esses discípulos aqui, mas a resposta de Filipe, veio uma resposta comum, é a resposta muito comum que nós temos hoje: Senhor, onde que nós vamos comprar pão? Onde? Respondeu Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para cada um receber o seu pedaço? Quando o Senhor nos leva a momentos que nós podemos viver o milagre com Ele, nós olhamos as circunstâncias nas nossas mãos, não é? Lembre-se disso, irmãos, milagre é o que Deus pode fazer, é o que nós não podemos fazer. Então Jesus oferece para Filipe: onde nós vamos comprar pão? Mas o texto, o versículo antes diz que Jesus já sabia o que ele ia fazer. E por que Jesus então diz para Filipe: onde nós vamos comprar pão? Porque Jesus, se você parar, você vai ver que Jesus ele está preparando os discípulos para uma grande missão. Ele está preparando os discípulos para a continuidade. Jesus chamou os 12 para preparar.
Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Jesus está te preparando. Para essa limitação na sua vida, é para preparar você para o milagre que Ele vai fazer. E Jesus, Ele olha para os discípulos, Ele olha para aquele, Filipe diz: não tem não. Mas, do lado deles ali, tem um outro discípulo, chamado André. E André escuta a conversa, e André, ele vê o que ele está ali do lado, e aqui eu quero mostrar para você como reconhecer uma oportunidade, que Deus está agindo. André, ele ouve a mensagem, e ele vem até Jesus, e diz assim: Senhor, está aqui um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto, o que é para tanta gente? Ele ouve Jesus falar, ele entende que ele tem uma solução, que ele tem algo que pode ser usado pelo Senhor, mas ele coloca diante do Senhor, e ele diz: o que é isso diante de tanta gente? E aí Jesus olha para ele, e Jesus pega os pães, e Jesus ele dá uma direção para os discípulos, e os discípulos obedecem o que Jesus diz, e então Jesus ele pega os pães, dá graças a Deus e manda os discípulos repartir. Pastor, até aqui eu não estou entendendo como que o Senhor quer falar. Irmãos, o que nos impede de reconhecermos que nós estamos diante de um momento na nossa vida de sermos usados por Deus para fazer um milagre? Incredulidade. A incredulidade na nossa vida, a incredulidade gerada pela falta de conhecimento de Deus. Filipe está andando com Deus, Filipe está vivendo com o Senhor, mas quando o Senhor apresenta para ele uma dificuldade, Jesus já havia dito para ele que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, Filipe, você viu uma multidão aqui, a multidão seguia Jesus pelos sinais que ele fazia. Agora Jesus ele está aqui experimentando Filipe, Jesus está aqui agora dando a Filipe a oportunidade de exercer a fé dele, de colocar a fé dele em prática em Jesus, dele poder participar com Jesus. Meus irmãos, nessa noite nós estamos aqui, todos nós sabemos quem é Jesus, nós conhecemos Jesus pelas Escrituras, nós conhecemos Jesus pela experiência nossa com o Espírito Santo de Deus. Nessa noite, quem aqui já sentiu a presença do Espírito Santo aqui neste lugar? É o conhecimento de Deus. Mas esse conhecimento de Deus, ele precisa ser lançado. Às vezes nós conhecemos Deus, mas às vezes nós somos incrédulos. A incredulidade nos impede de reconhecermos um tempo presente, um tempo de milagre, um tempo oportuno nas nossas vidas. Eu vou dar um exemplo para você. Quem aqui já foi desafiado a ser um líder de célula, mas você disse assim: não é a hora, eu não estou pronto. Mas você já aceitou Jesus, você já recebeu o Espírito Santo, e o Senhor disse que quando o Espírito Santo viesse, é o poder de Deus, o dínamos, o poder para sermos minhas testemunhas. Não é você, mas é o poder do Espírito Santo, e Deus te dá a oportunidade de você abrir a sua casa, de você ser um líder de célula, de você cuidar de alguém, de você orar por alguém, de você pregar para alguém, e você diz: não, eu não estou pronto. Você conhece Jesus, você está andando com Jesus, mas você não consegue crer no Jesus que faz o milagre com você. E às vezes você perde oportunidades de orar por alguém e ver Jesus curando. Você perde a oportunidade de abrir a sua casa e pôr alguém sentado na sua casa e você pregar o Evangelho e essa pessoa crer no Senhor Jesus e ter o seu nome escrito no livro da vida. É um milagre que você não pode fazer, mas o Senhor quer usar você para fazer na vida dele. Então reconhecer as oportunidades do Senhor é você reconhecer que não tem condições, que você não pode, mas você crê no Deus que te chamou, e você crê no Jesus que te chamou. Então hoje aqui, nessa noite, você tem uma grande oportunidade. Você está aqui. O que é reconhecer, pastor? O que é crer no momento, no poder que Deus está usando para nós? Ezequiel é um grande exemplo para nós.
de crer no Senhor. O Senhor olha para ele, mostra o vale de ossos secos e fala assim: Ezequiel, esses ossos podem andar? O Senhor pode, Senhor. Só o Senhor sabe. Então profetiza, Ezequiel. Ezequiel profetizou. Ezequiel começou a fazer o que Deus mandava, e ele foi capaz de ver aquele milagre. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, creia que Deus quer usar você. Creia que Deus conhece a sua fraqueza, que Deus conhece a sua vida, que Deus conhece a sua limitação, que Jesus conhece, mas Ele está dizendo para você: olha, você é barro, mas eu quero colocar a minha presença em você. Então, que você reconhecer, nós precisamos conhecer esse Jesus, nós precisamos crer nele de verdade. O que nos impede de, às vezes, o medo? Às vezes nós conhecemos, nós sabemos, mas nós temos medo. Medo de quê, pastor? Medo de fracassar. Quem aqui nunca, o pastor às vezes dá uma oportunidade para você: vem aqui orar. A barriga gela, o coração, você fica com medo. Você vai ministrar na célula hoje, você vai orar por alguém, vai visitar alguém, e aí você tem medo, a gente fica com medo. Irmãos, o medo, ele pode nos impedir de viver o milagre com Deus. Nós devemos ter o medo na nossa vida, ele traz o equilíbrio, ele não nos deixa sermos soberbos, ele não nos deixa sermos orgulhosos, mas se nós permitirmos que o medo nos domine, nós impediremos o agir de Deus nas nossas vidas. Foi isso que aqui nesse texto aqui, nós vamos ler, Filipe, ele diz isso, mas quando André, ele vê aqueles pães, ele tem medo aqui. A frase dele, a palavra dele, quando ele fala assim: aqui tem 5 pães e 2 peixinhos, Senhor, mas o que é isso? Nós precisamos multiplicar as células. Sapezal tem muita gente para ganhar para Jesus. E quando você recebe o desafio de abrir uma célula, de liderar uma célula, você fala assim: eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo de desistir. E aí se você se entrega a esse medo, nós vamos permitindo que a gente deixe de viver o milagre. O Espírito Santo de Deus tem chamado a minha atenção, irmãos, porque nós estamos vivendo no tempo no Brasil, um tempo maravilhoso, de podermos falar de Jesus, de podermos amar Jesus. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, Deus tem me chamado a atenção no livro de Atos, porque a palavra diz que Jesus apareceu depois de ressurreto, para 500 pessoas, 1 Coríntios 15 vai dizer isso, mas no dia de Pentecostes só tinha 120, 380 ficaram com medo dos escribas, com medo dos fariseus, com medo de serem pegos, de estar ali. Você gostaria de estar no dia do Pentecostes, naquele dia lá? Quem já leu o Pentecostes? O Pentecostes foi o momento mais precioso da história, foi o momento que o Espírito Santo desceu, e os discípulos receberam o poder de Deus, ou seja, o Espírito Santo desceu, e aquele dia os discípulos receberam o poder, eles foram para fora e viveram milagres, operaram maravilhas, mas 380 perderam aquele momento, por medo às vezes de serem perseguidos. Às vezes nós temos medo, vergonha de assumirmos um compromisso com Jesus, assumirmos que somos discípulos de Jesus, medo de assumirmos que nós dependemos do Senhor e que só o Senhor faz nas nossas vidas. Nós às vezes temos medo de nos entregar ao Senhor, nós temos medo de ser fiel ao Senhor, nós recebemos os recursos do Senhor, e nós às vezes temos medo de sermos fiel ao Senhor, de sermos envergonhados. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos reconhecer o momento que Deus está nos dando, e esse momento que o Senhor nos dá, nós às vezes reconhecemos o que nos impede de reconhecermos o orgulho. Em terceiro lugar, o orgulho é uma das coisas que nos impede de viver, quando nós reconhecemos o milagre de Deus. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Naamã, que tinha a lepra,
e que ele então recebeu por aquela mocinha que trabalhava na casa dele, recebeu, ele disse assim: olha, se você for lá em Israel e conhecer o profeta de Deus, você será curado. Naamã vai falar com o rei, recebe uma carta e vai. Quando ele chega lá em Eliseu, quando ele chega lá no profeta, o profeta não sai nem para receber ele, diz: olha, tem um riozinho ali chamado, vai lá, Jordão, mergulha lá e vai embora para casa, eu não quero seus presentes, leva para casa, não quero. Naamã ficou brabo. Quem é esse profeta? Orgulho. E ele voltou para casa. Você conhece a história? Mas um amigo dele, um chegado dele, um soldado dele, acho que estava lá, um conselheiro dele: meu senhor, se ele te pedisse algo maior, o senhor não faria isso? O senhor não ia fazer porque o senhor não quer a cura? E convenceu ele. E ele foi e mergulhou e recebeu a cura. Sabe, irmãos, como família, como igreja, às vezes nós perdemos as oportunidades que Deus nos dá de viver milagres por causa do orgulho. Nós temos orgulho às vezes de pedir perdão. Tem casamentos perdendo a oportunidade de viver o tempo maravilhoso de Deus, porque o orgulho tem tomado conta. Casais que servem ao Senhor, homens que servem ao Senhor, que sabe que precisam, que sabe que é só o Senhor que pode operar, mas por causa do orgulho, ele não pede perdão, ele não se retrata, ele não volta atrás, e o Senhor proporciona oportunidades de ele mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, mudar a vida dos seus filhos, mas às vezes fica com orgulho, dizer: não vou me humilhar, não vou me rebaixar, não foi eu que ofendi, não. E Deus está dando a oportunidade de viver o milagre da transformação, o milagre da mudança, assim como Naamã. E às vezes nós deixamos passar essas oportunidades, esse tempo de fazer algo para o Senhor, de sermos participantes de um milagre de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, e para finalizar, reconhecer que o Senhor quer nos usar para participarmos na realização da sua obra, do seu milagre aqui na vida, na terra. Nós precisamos abandonar a preguiça. Preguiça. Nós, como os discípulos do Senhor Jesus, nesse tempo que estamos vivendo, como igreja, há uma preguiça espiritual no meio da igreja. Os discípulos, eles estão aqui, nesse momento. Aqui eu estou olhando para esse texto, mas quando você olha para a igreja, quando você olha para o Novo Testamento, a preguiça espiritual, o Senhor tem nos dado um momento, esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo oportuno, mas a preguiça, meus irmãos, a preguiça espiritual, a falta de proatividade nas nossas vidas, nos impede de viver o milagre de Deus. Nós somos uma geração analfabeta de Bíblia. Nós temos Bíblia de todo tipo de versão. Se você pode, mas não sei quantas versões você tem disponível. Mas se eu fizer uma pesquisa aqui, no Brasil, quase 90% de nós que estamos aqui, nunca leu a Bíblia de capa a capa. Nós somos preguiçosos, e aí nós oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor use a nossa vida, que nós queremos orar, que nós queremos viver, mas nós estamos desperdiçando a oportunidade que os nossos irmãos chineses, que os nossos irmãos nigerianos gostariam de ter e não têm, de poder ler a Bíblia, de poder ter a Bíblia, de poder explanar a Bíblia, de poder ter a Bíblia todos os dias na sua vida, nas suas mãos. E aí nós queremos milagre, nós queremos viver um milagre, uma transformação na nossa vida, na nossa casa, mas nós não oramos.
Nós não temos força para orar. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, que você está aqui, Deus está te dando uma oportunidade. Se você está aqui nessa noite, é porque é um tempo favorável de Deus na sua vida, é um tempo de você fazer parte do milagre de Deus, do mover de Deus nessa igreja, do mover de Deus nessa cidade, do mover de Deus na sua casa. Você pode crer no Senhor, ou reconhecer que você está diante de uma oportunidade, de um milagre de Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando assim: eu quero um milagre de Deus, eu quero viver um milagre com Deus. Mas às vezes o propósito de Deus não é fazer um milagre na sua vida, mas é usar a sua vida para operar um milagre na vida de outras pessoas. Reconhecer as oportunidades de Deus é você crer em Jesus, é você crer de todo o seu coração. Reconhecer as oportunidades é você vencer o medo de achar que você não vai dar conta, o medo de você achar de confiar em você mesmo, mas confiar no Senhor. É você reconhecer, buscar o conhecimento de Deus através das Escrituras, através de uma experiência pessoal com Ele, e você dizer: show, preguiça. Quando o Espírito Santo levantar você, acordar você 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para você orar, porque Ele quer falar com você, Ele quer revelar para você, e você pegar o travesseiro e pôr na cabeça e tampar, e dizer: não, só mais um pouquinho, e dorme até 7 horas, 6 horas, perde até o horário do serviço. E aí quando você levanta, alguém chama você e fala assim: ora por mim. Aí Satanás vem no seu ouvido e fala assim: você não conseguiu orar nem por você, vai orar por essa outra pessoa? Aí você fica com medo, porque pela preguiça. Nós temos às vezes preguiça de ler a palavra. Às vezes nós recebemos a oportunidade, alguém chega e fala: sonhou. Alguém está ansioso, alguém está perturbado e chega para você: olha, está acontecendo isso, mas você tem 5 dias, 3 dias que não ler a Bíblia. Aí você não tem nada para oferecer para essa pessoa, e aí você perde a oportunidade de mostrar para ela nas Escrituras, assim como Pedro, no dia de Pentecostes, ele levantou, o Espírito Santo veio, e Pedro levantou, todo mundo perguntando para ele assim: olha, vocês estão bêbados, vocês estão isso, vocês estão aquilo. Pedro levanta e diz: não, o que está acontecendo é o que estava escrito nas Escrituras, o que está acontecendo é o que Jesus declarou, e esse Jesus que vocês crucificaram, Ele é o Cristo, é Ele que é o Salvador, é Ele que veio para nós. Que Pedro, ele disse: olha, ele se dispõe, ele entende que naquele momento era um tempo oportuno dele revelar, dele falar. E eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, que hoje é o tempo oportuno de Deus para você levar salvação para sua casa, para você levar transformação para sua vida. É só você crer, é só você entender. O que você precisa crer? Você precisa crer em Jesus como Ele sendo o Senhor da sua vida. Você precisa crer que mesmo você sendo barro, o Senhor quer usar você. Você precisa crer que não é o seu orgulho, que não é para a sua vaidade, mas é para a glória do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu gostaria apenas de orar por você nessa noite. E eu queria deixar esta palavra para você. Quando Jesus ele olha para Filipe, e ele pergunta, ele já sabia o que ele ia fazer. Nessa noite, eu quero que você saiba que o Senhor já sabe o que Ele vai fazer na sua vida. Então eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela com toda a sinceridade, assim: o Senhor já sabe o que Ele vai fazer. Ele sabe o que Ele vai fazer. Ele sabe. Eu não sei o que você tem nas suas mãos hoje. André, ele não tinha nada, mas ele conhecia um rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E o que o Senhor manda dizer para você nessa noite é: o que você tem que eu possa usar para fazer o milagre? O que você tem? Coloque nas mãos do Senhor nessa noite. Às vezes nós ficamos pensando assim, que nós precisamos ter uma fé do tamanho de uma montanha para fazer algo para o Senhor.
Mas a palavra do Senhor diz assim, que você precisa ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, para que no nome do Senhor, você remova uma montanha do lugar. O que o Senhor quer de você nessa noite é a sua disposição, meu irmão. Reconhecer uma oportunidade de viver um milagre com Deus, é dizer ao Senhor: eu estou aqui, Senhor, o que eu tenho está aqui. E o Espírito Santo de Deus já usou a boca do pastor nessa noite para dizer que os nossos bens, que a nossa casa. Então eu quero dizer para você: reconheça a oportunidade que Deus está te dando de abrir a sua casa e receber uma célula. Reconheça a oportunidade que Deus está te dando de você estar aqui dentro desta igreja. É uma oportunidade de você contribuir, de você ofertar, de você amar as pessoas. Ei, tem alguém difícil na sua vida, tem alguém difícil na sua casa. Não é para você achar: não, Deus está me castigando. Não, Deus está te dando uma oportunidade de você demonstrar o amor, de você amar com o amor ágape, o amor sacrificial, o amor sem esperar nada em troca. Deus está te dando a oportunidade, é oportunidade, meus irmãos. Nós precisamos parar de olhar para os momentos de dificuldade na nossa vida e achar que Deus está nos castigando. Não, Deus está nos dando a oportunidade de vivermos com Ele um milagre. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite nós olhamos para a Tua palavra, naquele momento que o Senhor multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. Nesta noite, Senhor, nesta noite há necessidade, Senhor. Nesta noite há uma multidão carente, Senhor, também. E que o Senhor olha dos céus e vê. E nesta noite o Senhor faz a mesma pergunta para nós nesta noite: como compraremos pão? Como levaremos salvação? Mas, ó Pai, nesta noite, nós também reconhecemos, Senhor, que, ó Deus, o que temos é tão pequeno diante de tantas pessoas, diante da necessidade, diante da carência, Senhor, do mundo. Mas nós queremos dizer ao Senhor nesta noite: eis aqui o que temos, Senhor. Eis aqui as nossas mãos, eis aqui, Senhor, os nossos bens, eis aqui a nossa fé no nome do Senhor, Pai. E que o Senhor, Pai, capacite nesta noite a Tua igreja, os Teus servos, a serem agentes provocadores, a serem, Senhor, instrumento nas Tuas mãos, para que assim como aqueles discípulos, em obediência ao Senhor, distribuíram pão para aquelas pessoas, e recolheram, Senhor, 12 cestos, Senhor, que haja, Senhor, a unção do Teu Espírito sobre a Tua igreja nesta noite. Que o Senhor coloque na mão da Tua igreja, Senhor, a unção do Teu Espírito, Senhor, para levar cura, para levar salvação, para levar restauração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, porque nós cremos que esse é o tempo oportuno do Senhor, de vivermos para a glória, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim: eu vou ser um agente do milagre de Deus. Eu vou repartir o milagre de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Agradeço ao pastor pela oportunidade, em nome de Jesus. E deixo aqui o meu abraço aos irmãos da minha família, da nossa igreja lá. Um abraço a cada um dos irmãos.